Você já ouviu falar de um livro tão misterioso que nem os melhores cientistas, criptógrafos e linguistas do mundo conseguiram decifrar? Um manuscrito repleto de plantas que não existem em lugar nenhum, constelações impossíveis e figuras humanas quase sobrenaturais. Tudo isso escrito em um idioma que ninguém entende até hoje. Esse é o manuscrito Voynich, um códice que desafia a lógica e a ciência há mais de 600 anos. Quem o escreveu? O que ele esconde? Um segredo de outro mundo ou apenas uma obra genial de engano? E claro, já aproveita para se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Prepare-se porque hoje vamos mergulhar no enigma mais indecifrável da história. Onde o universo encontra a sua curiosidade. Bem-vindo ao Nerd Cósmico. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no intrigante mistério do manuscrito Voynich, um enigma que há mais de um século desafia tudo o que sabemos sobre linguagem, ciência e história. O que exatamente é esse manuscrito? Quem poderia ter criado uma obra tão complexa, tão impossível? E o mais curioso de tudo, em que idioma ele foi escrito? Porque ninguém, nem mesmo com toda a tecnologia de hoje, conseguiu decifrá-lo. Para começar essa jornada, precisamos voltar no tempo, até o ano de 1912. Foi quando o livreiro e antiquário Wilfrid Voynich descobriu o estranho livro escondido em uma vila na Itália, entre uma coleção de antigos textos jesuítas. À primeira vista, o manuscrito parecia um simples livro de ervas medievais, mas logo ficou claro que havia algo diferente ali. As páginas estavam repletas de ilustrações de plantas que não existem, diagramas celestes, figuras humanas misteriosas e um texto inteiro escrito em um idioma completamente desconhecido. Voynich ficou obcecado. Ele comprou o códice e passou anos tentando decifrá-lo, sem imaginar que estava diante de um dos maiores mistérios não resolvidos da história moderna. À primeira vista, o manuscrito Voynich parece um compêndio botânico antigo, mas nenhuma das plantas desenhadas ali corresponde a espécies conhecidas. E conforme folheamos suas páginas, o mistério só aumenta. Símbolos enigmáticos, figuras estranhas e uma sensação constante de que há algo escondido por trás de cada traço. Depois das estranhas ilustrações botânicas, o manuscrito mergulha em algo ainda mais enigmático. A segunda parte é dedicada a desenhos astronômicos e astrológicos, mostrando corpos celestes, constelações e signos do zodíaco, como se o autor tentasse conectar a Terra com os segredos do próprio cosmos. Logo em seguida, aparecem páginas cobertas por estruturas circulares complexas que alguns acreditam serem mapas primitivos, enquanto outros dizem que são diagramas matemáticos impossíveis, talvez até representações de algo que vai além da nossa compreensão. Mas o que realmente chama a atenção é a chamada seção biológica. Páginas repletas de desenhos estranhos de mulheres nuas mergulhadas em piscinas verdes, conectadas por tubos e canais misteriosos. Seria uma metáfora alquímica? Um estudo anatômico perdido? Ou algo completamente diferente? E embora as ilustrações por si só já sejam um mistério, é o texto do manuscrito que realmente deixa os pesquisadores perplexos. Cada página está escrita em um alfabeto desconhecido, composto por cerca de 20 a 30 símbolos únicos. Letras que fluem com uma elegância quase hipnótica, mas que ninguém conseguiu decifrar até hoje. Ao longo das décadas, criptógrafos, linguistas, matemáticos e até programadores de inteligência artificial tentaram desvendar seu código, mas todos falharam. Alguns acreditam que o manuscrito
representa uma língua perdida da antiguidade, escrita em um alfabeto próprio. Outros defendem que pode ser um código secreto, escondendo uma mensagem oculta. E há até quem diga que tudo não passa de uma grande farsa medieval, tão bem construída que enganou até os maiores gênios da história. E como todo grande mistério, o manuscrito Voynich também gerou teorias que beiram o fantástico. Alguns acreditam que ele possa ser uma fraude medieval cuidadosamente construída, talvez criada apenas para enganar colecionadores e estudiosos. Outros defendem que o livro seria o trabalho de um alquimista solitário que codificou seus conhecimentos secretos em um idioma que só ele poderia entender. Mas há também as teorias mais ousadas. Será que o Voynich poderia ser uma mensagem enviada por uma civilização extraterrestre ou o resultado de visões proféticas escritas por alguém como Nostradamus? Entre todas essas hipóteses, uma das mais populares aponta para um nome específico: Roger Bacon, um frade franciscano inglês do século XIII e um dos homens mais brilhantes e enigmáticos de sua época. Nascido na Inglaterra, Roger Bacon foi um visionário muito à frente de seu tempo. Ele acreditava no poder da observação e da experimentação, ideias que mais tarde se tornariam a base do método científico moderno. Bacon estudava de tudo: óptica, luz, filosofia natural, matemática, linguagens e teologia. Ele realizou experimentos pioneiros com a refração da luz e ajudou a desenvolver o conceito dos óculos e a compreender fenômenos como o arco-íris. Mas o mais interessante é que Bacon também tinha grande interesse em códigos e criptografia. Ele escrevia sobre a importância de mensagens cifradas na comunicação militar e acreditava que o conhecimento deveria ser protegido, reservado apenas a quem estivesse preparado para compreendê-lo. Por isso, muitos acreditam que o manuscrito Voynich poderia ser uma das suas criações perdidas, um legado de conhecimento escondido sob camadas de símbolos indecifráveis. Foi justamente essa experiência em criptografia que levou muitos estudiosos a suspeitarem de uma possível ligação entre Roger Bacon e o manuscrito Voynich. Afinal, a natureza enigmática e o estilo inventivo do frade combinam perfeitamente com o mistério desse códice. Seria ela o verdadeiro autor por trás dessas páginas indecifráveis? Um homem que séculos antes da ciência moderna teria criado um código que nem mesmo as inteligências artificiais de hoje conseguem quebrar? Não existem provas concretas que confirmem essa teoria, mas, convenhamos, ela faz muito sentido. E o que torna o manuscrito Voynich ainda mais fascinante é o nível absurdo de precisão em suas páginas. Não há erros, não há correções. Cada símbolo, cada linha parece ter sido traçado com pleno domínio de uma linguagem totalmente desconhecida. É como se o autor soubesse exatamente o que estava fazendo, escrevendo com confiança como quem domina um idioma que ninguém mais no planeta conhece. Apesar de todos os mistérios, o texto do manuscrito Voynich mostra padrões e combinações de símbolos que lembram os encontrados em várias línguas conhecidas. Mas, por mais que especialistas tenham tentado, nenhum idioma existente se encaixa perfeitamente. Curiosamente, o estilo de escrita segue o fluxo da esquerda para a direita, típico de muitas línguas ocidentais. E somando isso às referências culturais e artísticas europeias vistas nas ilustrações, muitos acreditam que o manuscrito tenha uma origem ocidental, mas nem todos concordam. Alguns sugerem que ele pode representar um dialeto extinto ou até uma língua asiática criptografada.
Há também estudiosos que defendem uma teoria ainda mais ousada, de que o Voynich não contém nenhuma mensagem real. Segundo eles, o texto seria uma escrita sem sentido, criada apenas para parecer legítima, uma forma de arte simbólica ou até uma tentativa de enganar colecionadores e estudiosos do passado. O que sabemos com certeza é que a datação por radiocarbono indica que o pergaminho foi criado entre 1404 e 1438, ou seja, no início do século XV. Mas quanto ao autor e seu propósito, o mistério continua. Seria o trabalho de um botânico tentando catalogar espécies desconhecidas? De um astrônomo registrando observações celestes? Ou talvez de um alquimista medieval escondendo seu conhecimento em um código indecifrável? Ninguém sabe, nem mesmo para quem o manuscrito foi escrito. Um estudioso solitário? Uma sociedade secreta? Ou será que tudo não passou da genialidade de um trapaceiro inteligente que criou o maior enigma literário de todos os tempos, apenas para rir das gerações futuras tentando decifrá-lo? Mesmo depois de séculos de tentativas, o manuscrito Voynich continua em silêncio. Seus segredos permanecem trancados dentro de páginas de pergaminho que parecem zombar da nossa curiosidade. Mas talvez o século XXI traga as respostas que tanto buscamos. Com o avanço da computação moderna e da inteligência artificial, os esforços para decifrar o manuscrito só aumentaram. Em 2020, uma equipe de cientistas usou um modelo de IA artificialado e afirmou ter encontrado semelhanças entre o texto do Voynich e o hebraico antigo, sugerindo que o livro poderia ser uma forma criptografada desse idioma. Mas o estudo foi recebido com ceticismo, já que nenhuma tradução convincente foi apresentada. Já em 2021, outro grupo de pesquisadores propôs que o manuscrito poderia estar escrito em proto-romance, um dialeto extinto da região mediterrânea medieval. Mesmo assim, a comunidade científica continua dividida. E o mistério mais vivo do que nunca. Fora dos laboratórios e universidades, o Voynich também ganhou vida própria. Ele inspira escritores, cineastas e artistas, aparecendo em livros, filmes e teorias que misturam história, ciência e até o sobrenatural. Mas no fim das contas, talvez o verdadeiro poder do manuscrito Voynich não esteja na resposta, e sim no mistério. Porque enquanto ele continuar indecifrável, vai seguir alimentando nossa imaginação e o desejo de descobrir o impossível. As teorias sobre o manuscrito Voynich são tão variadas quanto misteriosas. Alguns acreditam que ele seja o trabalho perdido de uma civilização antiga, talvez de um povo que desapareceu sem deixar rastros. Outros afirmam que o livro é, na verdade, o diário de um ser extraterrestre, registrando observações sobre o nosso mundo em um idioma que não fomos feitos para compreender. E há também quem diga que tudo não passa de uma elaborada farsa medieval, criada apenas para confundir e fascinar todos que ousassem tentar decifrá-lo. Mas até hoje o que temos são apenas teorias. O verdadeiro poder do manuscrito está na sua beleza hipnótica e no mistério que carrega. Suas ilustrações, suas cores vivas, os traços delicados e os padrões quase mágicos são um testemunho do talento e da paciência do seu criador. Alguém que com cada linha e cada símbolo nos deixou um enigma eterno. Séculos se passaram e as tentativas de desvendar seus segredos continuam. Talvez dentro daquelas páginas ainda esteja uma história incontável, uma mensagem esquecida de uma era que nunca entenderemos completamente. Neste vídeo exploramos as possíveis origens do manuscrito, seus símbolos e as teorias
teorias mais fascinantes sobre o que ele pode significar. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha que é o verdadeiro segredo do manuscrito Voynich? O que essas imagens e símbolos podem estar tentando nos dizer? Deixa sua teoria aí nos comentários, e se você curtiu esse mergulho no mistério, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos enigmas do universo. Onde o universo encontra a sua curiosidade.